Olá, eu sou o professor Bruno Viana e hoje a gente vai falar dos critérios de divisibilidade, né? A gente começa a falar do primeiro critério de divisibilidade, que é por 2. E eu estou fugindo um pouquinho à ordem normal, né? Repara que eu não falo do de 3, não vou falar do de 5, de 6, eu vou fazer por grupos. Eu vou trabalhar os critérios de divisibilidade de acordo com as similaridades que a gente vai observar nessa aula. Então, hoje a gente fala do critério de divisibilidade por 2, por 4, por 8 e explica mais alguns detalhes. Eu quero chamar a atenção que os critérios de divisibilidade eles não servem só para que a gente descubra se um número é divisível por outro ou não. Né? Vocês vão ver nessa aula e em algumas aulas futuras que isso ajuda bastante a gente a achar o resto da divisão também. Né? E os critérios de divisibilidade, na realidade a gente pode de uma maneira bem simples dizer que a gente tem que focar nos critérios de divisibilidade dos números primos. Por quê? Porque os números compostos, que são produtos de primos, eles vão seguir, né, algumas regras específicas do primo que ele é múltiplo ou da ideia de primos entre si, que a gente vai ver em aulas futuras também. Tá? Bem, vamos começar lá com o critério de divisibilidade por 2. Bem, primeiro vamos entender o que é um número ser par, né? A definição de número divisível por 2 é um número ser par. Né? E para a gente observar se um número de vários algarismos é par, é só a gente olhar pelo último algarismo. Né? Então, o critério de divisibilidade por 2 é esse. Um número natural é divisível por 2 quando o seu último algarismo for par. Né? Porque é justamente o último algarismo que vai dizer se o número realmente é par ou é ímpar. Né? E aí a gente acaba usando também a definição de número par. Então, é só olhar para o último algarismo e ver se é par. Por exemplo, aqui, 4 é par, então 14 vai ser par. 8 é par, 328 vai ser par. 0 é par, 4.500 é par. Então, todos esses são divisíveis por 2. Ok? E por 4. Quando é que um número natural é divisível por 4? Bem, vamos lá. Um número natural é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos à direita formarem um número divisível por 4. Ok? Então, eu observo os dois últimos algarismos. E por 8? Vamos tentar entender o de 4 e de 8 ao mesmo tempo. Um número é divisível por 8 quando seus três últimos algarismos à direita formarem um número divisível por 8. Bem, o que a gente chama atenção? A regra de divisibilidade praticamente é a mesma. Né? E eu vou observar que 4 é 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado. E 8 é 2 vezes 2 vezes 2, é 2 ao cubo. Então vamos fazer uma... E 2, né? 2 eu posso escrever, nada me impede de escrever como 2 elevado a 1. Né? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então observa as similaridades e entenda por que eu quis, né, que eles estivessem juntos numa mesma aula. Bem, um número é divisível por 2 quando o seu único último algarismo, né, o último algarismo é único, né, quando o seu último algarismo for par. O expoente aqui é 1. Um número é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos formarem um número que é divisível por 4. O expoente aqui é 2. Um número é divisível por 8 quando os seus três últimos algarismos, repara que o expoente é 3, à direita formarem um número divisível por 8. Bem, então vamos aplicar isso nesses dois números aqui. Ó. Bem, será que 39.072 é divisível por 2, por 4 e por 8? Bem, vamos lá. Para ser por 2 é só olhar o último algarismo. Ok, é par. Então o número todo é par. Então é divisível por 2. Então esse cara aqui é divisível por 2. Será que ele é por 4? Bem, para isso eu tenho que olhar os dois últimos algarismos à direita. Então, os dois últimos algarismos à direita formam o número 72. Né? 72 é divisível por 4? Bem, vamos ver. Só dividir 72 por 4. 72 dividido por 4, abaixo 7. Dá 1. 1 vezes 4, 4. Deu 3. Abaixei o 2. 32 por 4 deu 8. 8 vezes 4, 32. 32 menos 32 é. Então é divisível, o resto 0 é divisível por 4.
Então, se os dois últimos algarismos formaram um número divisível por 4, o número todo é divisível por 4. Então, eu posso dizer que esse cara é divisível por 2 e por 4. Será que ele é por 8? Bem, para saber se ele é divisível por 8, tem que olhar os 3 últimos algarismos. Vamos olhar os 3. Os 3 últimos formaram o número 0,72. Você formou o próprio número 72, né? Porque 0 não é algarismo significativo quando ele fica à frente do número. E 72 eu sei que é 9 vezes 8. Então, esse cara é divisível por 2, por 4 e por 8. Já esse, ele é por 2, porque o 6 é par. Então, esse cara aqui é divisível por 2. Também é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos formaram o número 36, e 36 é 4 vezes 9. Mas ele não é divisível por 8. Né? 236, se eu dividir por 8, não dá resto zero. Eu não vou nem montar a divisão, é só a gente perceber o seguinte. 240 é 8 vezes 30, né? 240, se eu tiro 8, eu não chego no 236. Né? Eu chego no 232. Então, 232 é divisível por 8, 240 é, o 236 não vai ser divisível por 8. Então, esse número todo, 727.236, ele só é divisível por 2 e por 4. Então, observe a vantagem dessas regras. Eu não preciso analisar o número inteiro, o número todo. Eu olho apenas para os últimos algarismos, dependendo do critério que eu quero usar. Se for por 2, eu olho por último. Se for por 4, os dois últimos algarismos formam um número, eu observo só esses. Se for por 8, os 3 últimos algarismos e assim sucessivamente. Bem, vamos continuar vendo isso para entender o porquê que isso funciona dessa maneira. Vamos lá. Bem, observa o 50. 50 é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. Mas ele só é por 2, claro, é por 2, é por 10, por 5, mas entre 2, 4 e 8 ele só é por 2. Né? Não é por 4, porque 48 é divisível por 4, o próximo vai ser o 52. Então 50 não é, só é divisível por 2. Isso porque ele termina em 0, e 0 é par. Já o 500, ele é divisível por 2, porque ele termina em 0 e 0 é par, e por 4. Ué, por que por 4, Bruno? Porque ele termina em 0, 0. Os dois últimos algarismos formaram 0. 0 é divisível por qualquer número. Então, é divisível por 4. Mas já o 500, ele não é divisível por 4. Você pode conferir que o resto não vai dar 0. Por 4 não, desculpa, por 8. Não é divisível por 8, 500. Dividiu, não vai dar resto 0. E o 5.000? Se a gente usar a mesma ideia, o 5.000 ele é divisível por 2, porque aqui formou o 0, 0 é par. Por 4, porque os dois últimos algarismos formaram 0, 0, que é 0. E é também por 8, porque os 3 últimos formou também o 0. Bem, vamos entender por que isso funciona. Observa, 10 é 2 vezes 5. Então, 2 divide o 10. 100 é 4 vezes 25. Ou seja, o 4 divide o 100. 1000 é 8 vezes 125. Então, 8 divide o 1000. Então, por que a regra de divisibilidade funciona dessa maneira, Bruno? Vamos pegar aquele exemplo que a gente fez lá. O 727.236. Bem, por que esse cara é divisível por 2? Ele é divisível por 2 porque eu posso escrever ele assim, ó. Esse cara aqui é divisível por 2, porque ele termina em 0, e 0 é par. Esse cara aqui já é par. Ou seja, então, quando eu separo o meu número deixando o 0 na unidade e jogando a unidade para cá, eu só preciso saber se esse cara aqui é divisível por 2. Esse cara representa a unidade, porque o outro já sei que vai ser divisível por 2. Porque qualquer múltiplo de 10 é divisível por 2, porque 10 é 2 vezes 5. Bruno,
E se eu escrever ele dessa maneira, será que se eu escrever ele dessa maneira, eu consigo perceber que ele é múltiplo de 4? Sim, você consegue, porque se termina em 00, né, é divisível por 4, porque 100 é divisível por 4. Então, eu só preciso olhar esses dois últimos. Então, porque esse cara aqui é múltiplo de 100, qualquer múltiplo de 100 é divisível por 4. Então, o número que sobrar aqui, que é um número formado aqui pela dezena e pela unidade, se ele for divisível por 4, o número todo é. Analogamente, se eu escrever assim, esse cara aqui já é divisível por 8. Aí eu só preciso analisar esse. No caso desse exemplo, esse cara aqui não é divisível por 8. Tá? Por isso que a gente concluiu que os 3 últimos algarismos, né, formou 236, 236 não é divisível por 8, então esse número todo aí não é divisível por 8, mas é por 2, é por 4, só não é por 8. E será que a gente consegue generalizar isso? Bem, repara que a gente está usando uma regra de divisibilidade, um critério de divisibilidade que serve por 2 elevado a 1, por 2 elevado a 2, por 2 elevado a 3. Será que a gente não consegue criar um que serve para 2 elevado a qualquer número natural? Sim, a gente usa a mesma ideia. Tá? Então, vamos generalizar. Né? Um número é divisível por 2 elevado a p. Que p é esse, Bruno? P é um símbolo que está representando qualquer número natural. Tá? Posso colocar qualquer número natural aqui que a regra vai funcionar. Então, um número é divisível por 2 elevado a p quando o número formado pelos p últimos algarismos for divisível por 2 elevado a p. Né? Ou seja, o expoente vai me dar a quantidade de algarismos que eu vou usar para formar um número. Aí eu analiso a divisão, se esse número formado é divisível por esse cara ou não. Vamos ver um exemplo. Se eu quiser, por exemplo, perguntar, esse número aqui é divisível por 2 elevado a 4? Bem, utilizando a nossa regra, bem, por 2 elevado a 2, que é 4, era só pegar os 2 últimos algarismos. Por 2 elevado a 3, pegava os 3 últimos. Por 2 elevado a 4, é só pegar os 4 últimos. Bem, e 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 16. Então, na realidade, eu estou querendo saber se esse número é divisível por 16. Eu não preciso pegar ele todo e dividir ele todo por 16 para saber se o resto vai dar 0 ou não. Eu posso pegar só os 4 últimos algarismos. Né? O P aqui é 4. 2 elevado a 4. 4 últimos algarismos. E não é difícil perceber que o número formado, que é 3.200, é divisível por 16 sim, porque 32 é o dobro de 16. Bom, então esse cara aqui, dividido por 16, vai dar 200 e o resto é 0. Então esse número aqui é divisível por 16? A resposta é sim. Bruno, se eu quisesse saber se ele é divisível por 32? 32 é 2 elevado a 5. Eu pegaria os 5 últimos algarismos e dividiria por 32. Se eu quisesse saber se esse cara é divisível por 128, 128 é 2 elevado a 7. Eu pegaria os 7 últimos algarismos e dividiria por 128. E assim sucessivamente. Ok? Bem, os critérios de divisibilidade vão ser muito importantes para a gente resolver várias questões lá na frente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.